Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo teu próprio veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos. Meu nome é Claudinei, sou consagrado da comunidade de Missão Despertar aqui da cidade de Taubaté. Hoje, o evangelho de hoje é 28º do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 43 diante. É uma continuação do evangelho de ontem. Quem foi à missa, quem participou da missa, ou quem leu a palavra ontem, irmãos, temos que ler a palavra de Deus, tá, irmãos? A palavra de Deus é para ler, tá? Não é para ficar aberto lá no Salmo 90, lá não, tá? Em casa. Fica cheio de poeira, não é para você abrir e ler a palavra de Deus, tá bom? Acompanhar o evangelho de ontem. Jesus ontem, ele é uma continuação desses últimos evangelhos, irmãos. E Jesus, ele chega junto nos escribas, nos fariseus, nos doutores da lei, aqueles que eram considerados grandes da época, aqueles que tinham o conhecimento da palavra do Antigo Testamento, do Torá, aqueles que tinham que passar para o povo uma maneira de se comportar, direcionar o povo. Eram os pastores da época, eles tinham que conduzir o povo de Deus. E Jesus, ontem a gente vê que Jesus ele fala, olha, vocês pagam o dízimo disso, daquilo, ele fala da hortelã, da hortaliça, aquelas, vocês dão o dízimo, e tem que dar mesmo, tá, irmão, o dízimo, mas vocês não têm o amor no coração. A caridade é o amor em prática. Não adianta você dar o dízimo e não ter o amor no coração. Vocês lembram que Jesus, de todos os evangelhos, Jesus ele dá um único mandamento, né, irmãos? A gente vê que são vários preceitos que é citados por Jesus, mas os preceitos que os judeus tinham, mas mandamento, Jesus só dá um. O evangelho de São João: dou-vos um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse é o único mandamento de Jesus. Então Jesus ele fala no evangelho de ontem que as pessoas dão o dízimo, mas não tem amor no coração. E no evangelho de hoje, é a continuação de ontem, Jesus ele fala, ontem ainda tem aquela frase, ai de vós, e hoje continua no evangelho, ai de vós, vocês que constroem uns túmulos lindos para os profetas, mas foram vossos pais que mataram os profetas. Então vocês estão assumindo a culpa também. E Jesus ele chega junto, porque vocês têm a oportunidade de ouvir e não põem em prática. Vocês aceitaram o que seus pais fizeram, não se arrependeram. Lembra que Jesus ele fala que quando ele veio para todos, mas nem todos o aceitaram? Quando Jesus veio pregando o evangelho, irmãos, Jesus ele veio anunciando uma boa nova. Jesus veio, como se fosse uma realidade diferente para ele, porque eles estavam acostumados de uma maneira de ser, e de repente Jesus vem pregando uma outra maneira. E tanto é que os judeus, eles esperam até hoje o Messias se manifestar. Eles esperavam o Messias que viesse, dominasse tudo, que viesse governar com força, com poder, ia derrubar todos os tronos, aqueles poderosos que existiam na época, todo o governo, todo o império romano, ia assumir o seu lugar de destaque. Eles esperam ainda esse Messias. Jesus vem pregando o amor, a caridade, o perdão. Jesus ele vem falando, se você toma um tapa no rosto, oferece o outro. Então Jesus ele vem pregando algo totalmente diferente daquilo que vinha sendo anunciado. E aí eles não gostam, e Jesus chega junto nele. Olha, vocês também, vocês constroem túmulos lindos para os profetas que os seus pais mataram. Vocês agora falam que quer escutar, mas não vive. Então Jesus ele começa a falar que não, você tem que viver. Se os profetas fossem, tem que viver aquilo que os profetas falaram, mas não vivem. Vocês jogam os fardos pesados nas costas do povo e vocês mesmos não vivem. É mais ou menos assim, vocês falam para o povo viver a santidade, mas vocês mesmos não vivem. E Jesus vai falar assim, que não é assim, que eles vão ser cobrados por causa disso. Não adianta você falar que vai começar a seguir o Senhor, mas você ainda vive a vida velha. Não dá. São duas realidades. Eles dão choques de realidade, irmãos.
Jesus ele pede para a gente viver a santidade, mas se a gente vive com a vida passada, a gente não tem como Paulo, na primeira carta de hoje, a gente diz que Paulo ele fala na carta aos Efésios que desde o início Deus nos predestinou, nos chamou, nos selecionou. Para quê? Para sermos santos. O chamado de Deus para a nossa vida é a santidade. Esse é o primeiro, a primeira vocação nossa, cristão, católico, apostólico romano, ou os cristãos evangélicos, o nosso primeiro chamado é a santidade. Mateus capítulo 5, no último versículo, seja perfeito como eu sou perfeito. Jesus ele nos ensina a maneira que nós temos que se comportar, mas não adianta a gente ouvir Jesus falar e não colocar em prática. Era isso que Jesus está falando aqui para eles. Olha, vocês escutaram o profeta, leram os escritos do profeta, mas não põem em prática, constrói até túmulos lindos para eles, mas não ouve, não segue aquilo que eles falou. Jesus é exatamente a mesma coisa. Não adianta, irmãos, a gente falar que é cristão, é que nem eu costumo falar, é os batizados, os pagãos batizados. A gente é batizado, fez até a primeira comunhão, mas não segue aquilo que a igreja coloca. Ah, irmão, mas a igreja irmão, eu não estou na igreja por causa de padre, por causa de bispo, por causa de diácono, eu estou na igreja por causa de Cristo. A igreja é de Cristo, ela vai prevalecer. Aqueles que estão à frente, às vezes, acabam errando e a gente acaba se decepcionando, mas eu não estou na igreja por causa das pessoas, dos líderes da igreja, eu estou na igreja por causa de Cristo. Cristo é que fundou a sua igreja, e ele vai vir buscar a sua igreja. Eu estou na igreja por causa dele. Então eu escuto a voz da igreja por causa de Cristo, que Cristo colocou. A palavra de Deus que a igreja nos coloca, a gente segue, porque a igreja fala que é para seguir, porque a igreja é de Cristo. Não adianta a gente falar que, tem alguns que falam assim, né? Ah, eu vou na igreja, mas não concordo muito com o que a igreja fala. Não, tá errado, irmãos. A gente somos da igreja, a gente tem que seguir aquilo que a igreja prega. Nós que caminhamos junto, a igreja, irmãos, ela é muito mais invisível do que visível. Já falei isso em outros vídeos. A igreja, se a gente for ter a igreja triunfante, a gente pode até falar de um tema só sobre isso. A igreja triunfante, os que estão no céu. A igreja padecente, aquelas que estão no purgatório, que lutaram nessa vida aqui para viver uma vida boa, mas caíram em alguns erros, não merecem o inferno, mas também não merecem ir para o céu. Então a igreja padecente tem a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui em peregrinação rumo ao céu. A nossa meta é o céu. Então a igreja é muito mais invisível do que visível. A gente, quando fala igreja, imagina o templo. O templo é para a gente se unir, para cultuar a Deus, onde que nós vamos ouvir a palavra de Deus, onde que nossos pastores vão nos guiar. Mas nós somos a igreja, e quando nós começamos a caminhar com Cristo na igreja, irmãos, nós temos que seguir os mandamentos do Senhor. Não adianta a gente querer fugir dessa realidade, não adianta a gente querer fazer. Porque assim, irmãos, que eu costumo falar, até nesse povo ficar bravo, não é falar até papagaio fala. Falar que é de Deus, todo mundo fala. Agora, seguir Deus é difícil. Mas Jesus ele fala que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. É uma dificuldade você viver a santidade nesse mundo, ainda mais como a gente é rodeado e bombardeado com as coisas do mundo. E hoje a gente vê que as pessoas buscam mais as coisas do mundo que as coisas de Deus. Vendo as coisas do mundo, irmão, buscando as coisas do mundo, você não vai conseguir seguir a Deus fielmente. Exatamente por isso que Jesus ele fala que todo aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Seguir Jesus tem que ter uma renúncia. Para seguir Jesus, você não pode vir com a sua mentalidade do mundo e vir para ir dentro da igreja e achar que vai ser a mesma coisa. Você vai mudar a igreja? Não, é você que tem que mudar para entrar na igreja. As pessoas não concordam, as pessoas às vezes acham ruim quando eu falo assim, mas é verdade. A gente entra na igreja e aí tem aquele choque de realidade. A gente quer que a igreja se modele às nossas vontades. Não, irmãos, somos nós que temos que modelar a vontade de Deus. Se nós não tirar a nossa mentalidade que viemos do mundo, nós não conseguimos seguir Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ele foi radical naquilo que ele falava. E Jesus ele fala para a gente seguir os seus passos nessa terra. Se eu e você não tomar a decisão de renunciar a toda... E o que é renunciar, irmão? É você deixar toda a vida velha para trás. É você ter um novo... Lembra que Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo? Por que nascer de novo? Porque quando a criança nasce, irmão,
ela vai aprendendo todas as coisas novas, não é assim que acontece? Assim tem que ser comigo e com você. Se você não nascer de novo, só que você tem que nascer de verdade, não só um nascimento falso, não. De fala que nasceu, entra para a igreja e começa, se decepciona e vai embora. Não, você tem que nascer porque a sua mentalidade tem que mudar, a sua maneira de ver as coisas tem que mudar, a sua maneira de falar tem que mudar, o seu coração tem que mudar, tem que quebrar a dureza do seu coração para que Deus realmente entre no seu coração e Ele comece a produzir fruto dentro de você, o fruto é de dentro para fora. Essa é a mudança que tem que acontecer. Se você entra para a igreja, você tem que se modelar à vontade de Deus. Lembra lá do profeta lá que Deus manda lá ver o barro novo lá, que ele vai modelando, e aí quando quebra o vaso lá, sai do jeito que ele quebra o vaso, joga fora e faz tudo de novo, pega o barro de novo, e aí vai modelando como ele quer. Deus fala assim que Deus quer fazer comigo e com você. É exatamente, Deus quer nos modelar a sua vontade, não a nossa. A oração do Pai Nosso, como eu falei, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa, irmãos. É por isso que no dia de hoje, nós temos que fazer essa reflexão de voltar para o Senhor, de fazer a experiência com o Senhor e não ser mais um escriba, igual um fariseu. Nós temos que ter um coração diferente, ser um coração igual ao de Cristo, seguir os passos de Cristo, fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Se nós procurar fazer as nossas vontades, nós vamos ser infelizes nesse mundo. E vai ser, não adianta. Você pode se enganar com droga, com bebida, com prostituição, você pode se enganar com tudo isso. Com todos o pecado que a carne gosta, com todas essas vontades, pode se enganar, você vai se enganar. Desculpa falar isso para você. Desculpa não, tá, irmão? Essa é uma verdade. Você vai se enganar, você não vai ser feliz, você está preenchendo um vazio com outro vazio, não vai ser feliz. Você só vai ter felicidade plena em Jesus. Quando você deixar Jesus entrar em sua vida, ele está lá, Apocalipse 3, não é? Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Se você não abrir, eu não vou entrar. Deixa o Evangelho de Jesus produzir fruto no seu coração no dia de hoje. Você escuta a palavra de Deus, deixa essa palavra cair no seu coração e produzir fruto. Se a palavra de Deus não produzir fruto no seu coração está fechado à vontade de Deus. Permita o Senhor entrar no seu coração. Permita o Senhor fazer uma obra nova em sua vida. Permita o Senhor. Você vai ver que a alegria é diferente. Você vai ver que a alegria. Eu vejo muitos cristãos aí, por causa da pandemia, andando triste, cabisbaixa. Por quê? Porque voltou a fazer a vontade da carne. Voltou deixou a vontade da carne sobrepor sobre a vontade de Deus. Aí as coisas do mundo parecem mais saborosas, que as coisas dele começam a ficar tristes. Porque experimentou Deus e agora de repente começou a deixar tudo para trás para experimentar as outras coisas. No dia de hoje, deixa Deus fazer uma obra no seu coração. Permita Deus entrar no seu coração. Você está dando oportunidade para tantas pessoas. Nessa pandemia, entre aspas, que é uma pandemia porque ninguém mais está isolado em casa, todo mundo está vivendo a sua vida normal, só na igreja que não pode ir. Mas no dia de hoje, é que nessa pandemia, as pessoas estão buscando as coisas fora de Deus. Deixa Deus entrar no seu coração, experimenta Deus outra vez. Você, eu não fiz experiência, experimenta agora. Eu não sei quanto que você está vendo esse vídeo, mas eu quero dizer para você, Deus ele não esqueceu de você. Deus ele está presente na sua vida, amém? Deus abençoe, tenha um ótimo dia, irmãos. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Você que não é inscrito, eu pedi para você assim, se inscreva no canal. Você se inscrever no canal nos ajuda. Deixe o seu joinha, comente aí embaixo. Porventura você quer algum tema específico, a gente tem 2 temas para estar partilhando, que é sobre família, que a Juliana pediu, e o outro é a oração do Pai Nosso, parte por parte, né? Que ainda não fiz, viu, Washington? O Kim pediu. Mas tem um outro que eu quero falar sobre essas 3 realidades de igreja, a triunfante, a padecente e a peregrina, que eu quero estar partilhando com vocês também. Se vocês querem algum tema específico, põe aí embaixo nos comentários. Deixe um Deus abençoe, deixe o que a gente precisa melhorar. Deixe o seu comentário. Você está vendo o vídeo, coloca no comentário aí embaixo. Tá bom?
Deus abençoe. Me fala de onde que você é, qual a cidade que você é. Vamos conversando, tá bom? Deus abençoe. Compartilhe, tá, irmãos, para a família aí. Deus abençoe. Não se esqueça, Deus está com você. Não te abandonou. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, irmãos.